encerrar o ciclo de entrevistas a candidatos à presidência da Câmara no ato eleitoral que vai decorrer e que já está marcado para o dia 26 de setembro. E vamos fechar então este ciclo com a entrevista a Mário Passos, o candidato da coligação Mais Ação Mais Famalicão, suportada pelo PSD e CDS-PP, e que já apresentou, diremos que aos famalicenses, com o slogan "O futuro é Famalicão". O Dr. Mário Passos foi eleito pela primeira vez em 2009, como vereador da Câmara Municipal, e no atual mandato assume as pastas do desporto e das freguesias. Dr. Mário Passos, sente sente os partidos unidos em volta da sua candidatura? Sim, antes disso, cumprimentar o vasto auditório da Cidade Hoje Rádio, agradecer o convite para aqui estar, é um prazer cá estar novamente, e fazer só apenas uma correção, que eu também tenho o valor do associativismo, a acrescentar aos que disse. No que respeita à questão que me é colocada, é fácil de perceber que realmente houve uma grande unanimidade à volta do meu nome. Como é sabido, há várias fases no âmbito do processo de escolha de um candidato. Começa logo pela Comissão Política e Conselhia do partido, que votou de forma unânime e por aclamação, e depois tivemos um plenário, que também é um grande filtro, um grande plenário, talvez dos maiores plenários de sempre, muito participado, portanto, cuja votação, cujo veredito final foi exatamente igual, por unanimidade e aclamação. E, portanto, foi um processo muito unânime, que passou por estas fases, que depois transitou para a distrital, que também foi aprovado, e depois para a Comissão Política Nacional, como é sabido, também foi aprovado. E, portanto, descrito esta trajetória, este percurso, é fácil de ver que realmente o nome colheu uma grande unanimidade, ou unanimidade total, nos vários processos, e nomeadamente aqui em Famalicão, que me importa mais referir, uma unanimidade completa, absoluta, perante todos estes órgãos pelo qual passou. Perante a decisão do Dr. Paulo Cunha de não se recandidatar ao novo mandato, não haveria, penso eu, objetivamente, uma escolha óbvia para quem eventualmente o pudesse suceder. Como é que recebeu essa escolha? Olha, essa pergunta tem duas dimensões, quanto a mim. Uma delas é a que coloca dessa forma. Ou seja, quando o Dr. Paulo Cunha, que realmente foi uma surpresa para nós, porque não estávamos, obviamente, a contar, porque poderia recandidatar-se a mais um mandato, como é sabido, e, portanto, ele próprio, pela observação, pela pessoa muito atenta que é, muito observadora, como eu disse há pouco, muito criteriosa, muito preocupada, obviamente que foi, com certeza, ao longo do tempo, criando no seu pensamento, na sua mente, a pessoa que porventura estivesse melhor colocada, melhor preparada para o suceder. E penso que foi isso que aconteceu, e por isso, da parte dele, também o apoio total e inequívoco à minha pessoa. Mas, por outro lado, ao longo destes 12 anos que levo enquanto vereador, nomeadamente nos últimos 8 anos enquanto vereador das freguesias e do associativismo, eu tenho uma característica muito particular, e que eu gosto de estar com as pessoas. Gosto que as pessoas estejam envolvidas nos processos governativos. Como eu disse na minha apresentação, a minha visão não será, porventura, aquela que resultará do ato de governação. A minha visão será um somatório da minha sensibilidade com a visão ou as várias visões dos famalicenses. E é assim que eu gosto de estar. Gosto muito da democracia participativa. E, portanto, ao longo destes últimos 8 anos, eu estive muito presente nas freguesias. Porque também não sei se estar de outra forma. Se me pedissem para ser diferente, também não sei se saberia ser. Gosto muito de estar com as pessoas, gosto de as ouvir muito, e por isso, certo, depois alguma capacidade, ou muita capacidade de desenvolver nos nossos processos, e tenho estado muito nas freguesias. É isso que eu quero resumir, muito nas freguesias. Aliás, peço desculpa, como frisou durante a sua apresentação, deu conta dessa governação que pretende de proximidade com os famalicenses. É a tal democracia participativa, o diálogo estruturado, muito próxima. A política dos afetos, como também é conhecido. Gosto muito, é assim que eu sei estar e ser. De outra maneira, é difícil pedir-me. E o que se ouvia nas freguesias e na comunidade é que eu seria um sucessor natural. A seguir a Paulo Cunha, é o Dr. Mário Passos.
conte comigo, estou consigo, não se esqueça de nós. Era mais ou menos isso que se ouvia nas 49 comunidades de freguesia. Portanto, e obviamente com o Dr. Paulo Cunha também ouvia, porque ele estava presente, como é sabido, em todo o lado também. Eu costumo dizer que há duas pessoas que conhecem bem o território. Uma, claramente, o Dr. Paulo Cunha, inequivocamente, e assim sou eu, claramente também. E, portanto, ouvia-se muito isto. Portanto, uma coisa é a percepção do partido, outra coisa é a percepção da sociedade, da comunidade e a percepção do Dr. Paulo Cunha. E, portanto, o Dr. Paulo Cunha era a única pessoa que conseguia conjugar as duas dimensões, a dimensão da comunidade famalicense e, porventura, a dimensão partidária também que está envolvida neste processo. E, portanto, ele com certeza somou estas duas dimensões e o resultado foi se fosse uma fórmula, era igual a Mário Passos. E, portanto, penso que foi isso que sucedeu. É professor, é um homem das ciências. Como é que vê a política? Até porque já exerce, pelo menos no plano autárquico, há 12 anos. Sim, eu costumo dizer, eu exerço no plano autárquico e não quero exercer noutros planos. Portanto, o meu plano é autárquico, é Famalicão. Como sabem, eu vivo em Famalicão desde que nasci, portanto, há 55 anos, já é mais de meio século. Gosto muito de Famalicão, sou um apaixonado de Famalicão. Ainda me lembra quando eu andava a estudar em Braga, na Universidade do Minho, onde estudei, me licenciei e até doutorei depois e fui académico nessa universidade, que os meus colegas de Braga e Guimarães, cidades maiores, gozavam um bocadinho para não dizer muito, com Famalicão. Quando se passa a Famalicão tem que se travar a fundo, senão já estou a chegar à Trova ou à Maia. Portanto, era um gozo porque era uma cidade pequena, muito pouco relevante até no contexto regional. E, portanto, eu defendia já nessa altura que não era assim, pronto, e tentava defender-me e defendia, às vezes zangava-me, chateava-me. E, portanto, eu gosto muito de Famalicão, tenho que começar por aí. Eu gosto muito de Famalicão, como sabe, eu sou de uma freguesia de Mina, uma freguesia ferroviária também, agrícola, agora já menos, que o tempo foi passando. E, portanto, é uma freguesia que estudei em Famalicão, na Júlio Brandão, na Dom Sancho também, portanto, sempre me via em Famalicão. Tenho esta característica também pessoal de ser caseiro, gosto de estar com a minha família, com os meus amigos, com as minhas gentes, com as instituições, gosto de estar em Famalicão. E, portanto, isso também faz com que eu tenha, ou faça com que haja da minha parte disponibilidade para, neste caso, para ser candidato. E vejo a política um bocado desta forma, muito preocupado, muito focado com as minhas gentes, com o problema de cada pessoa, que é diferente um do outro, mas são problemas na mesma. Quem está noutras dimensões vê isto de uma forma mais macro, é mais Excel. Não simpatizo muito. Lá está, não é alguém tem que o fazer também, mas não é claramente uma das minhas características, não tem nada a ver com a minha personalidade. Eu gosto de tratar cada problema, é um problema, tem que ser tratado, tem que ser resolvido, porque é o problema daquela pessoa. Portanto, eu sou muito humanista. E, portanto, cada pessoa é uma pessoa. O meu foco é cada cidadão, cada meu concidadão. E, portanto, há uma preocupação constante com o outro. E, portanto, é desta forma que eu vejo a política como uma ferramenta de ajudar as pessoas a resolver problemas. Esta é a minha máxima. A política, eu posso, como sou político, entre aspas, porque eu às vezes digo, não sei se sou político ou não, não ligo muito a isso. Se vocês acham que eu sou, se acham que eu não sou. Portanto, essa questão de ser político, também há quem diga que somos todos políticos, não é? Porque temos todos opinião acerca de determinadas matérias, ou das matérias todas, e, portanto, isso é ser-se político. Portanto, mas é este meu lado muito humanista que me faça ter uma visão do foco, do alvo, é o problema da pessoa e cada problema tem que ser resolvido porque vai beneficiar aquela pessoa. Sente então, enfim, tudo aquilo que é a sua experiência autárquica dá-lhe essas ferramentas, esses argumentos para o exercício, caso seja eleito, obviamente, enquanto Presidente da Câmara Municipal? Sim, claramente. Repare, eu costumo dizer que conheço os cantos e os recantos de Famalicão. Conheço os dirigentes associativos todos. São cerca de 900. E quando eu digo dirigentes associativos, não é só das associações maiores. As culturais, as desportivas, as educativas, as recreativas, as sociais. Digo como eu costumo dizer, desde a zeladora do altar, às confrarias, às comissões de festas também.
aos grupos de jovens, o que seja, tudo aquilo que é importante para a comunidade eu conheço, tive essa oportunidade de conhecer e sentia-me bem em conhecer. E, portanto, este conhecimento total e absoluto do Conselho, a minha vivência em Famalicão desde que nasci, consigo interpretar bem o sentimento dos famalicenses, que é muito importante para nós adequarmos a nossa forma de governar, que é muito importante. Porque imagine que eu estava na Noruega, de certeza que o ato de governar e a forma de governar era diferente de estar em Famalicão, ou se estivesse em Lisboa e no Porto. Portanto, nós temos que conhecer muito bem o território, muito bem as pessoas, para adequar a governação a essas pessoas, porque nós queremos que as pessoas se sintam bem. Para se sentir bem, nós temos que governar em função deste aspecto. Ou seja, nós temos que fazer com que as pessoas se sintam bem. Para isso temos que perceber o que é que as faz sentir bem. Porque senão estão a fazer uma coisa diferente. Não está a fazer bem nenhum. Portanto, este grande conhecimento do território, do sentimento das pessoas, dos dossiês da Câmara Municipal, fazem com que realmente eu esteja muitíssimo bem preparado. E, de certo, é por isso que eu também estou muito tranquilo. Tem umas coisas que tu estás tranquilo? Estou muito tranquilo. Estou muito tranquilo por isto mesmo. Estou muito tranquilo porque me sinto convocado, como eu disse há pouco, pelos famalicenses, para que avance, claramente. E sinto também outra coisa que eu penso que é mais importante. É que eu posso oferecer aos famalicenses uma transição tranquila. Ou seja, sabem o que está a acontecer com o Dr. Paulo Cunha, que colocou o Famalicão num patamar de excelência a nível nacional e internacional, muito notado, muito prestigiado, como é sabido, com um incremento da qualidade de vida notável em Famalicão, e sinto que eu posso continuar a fazer mais. É por isso que esta tranquilidade que os famalicenses acho que sentem com a minha candidatura faz-me também ficar muito tranquilo. Portanto, o Dr. Mário Passos pretende um registro de continuidade àquilo que foi os dois exercícios autárquicos de Paulo Cunha, mas quer mais para o Conselho. E que mais é esse? Olha, é exatamente, eu costumo dizer que nós buscamos a felicidade, mas nunca sabemos se alcançarmos o seu expoente máximo. Mas esse é o nosso objetivo, é a nossa meta. E portanto, pode sempre fazer mais. Sempre fazer mais. Às vezes é mudar até a forma. Pode sempre fazer mais. Agora nós, como eu estava a dizer há pouco, e com o Dr. Paulo Cunha, conseguimos colocar Famalicão num patamar, obviamente, que é inegável, inequívoco, que está no patamar de excelência. Mas, como eu disse há pouco, isso não quer significar que chegamos ao seu. Estamos a caminho de. Portanto, mas não chegamos lá. Nem de certo nunca vamos chegar. Mas vamos fazer essa trajetória ascendente, porque aqui o aventureirismo, o experimentalismo, ainda por cima num tempo como é este, um tempo difícil, num contexto pandémico, que vai trazer e está a trazer muitos problemas, mas que no futuro poderá trazer mais, é mais uma variável muito importante nesta equação. E, portanto, nós não podemos regredir nesta trajetória ascendente. Agora pergunta-me o que é mais. Olhe, nós, por exemplo, sabemos claramente que as pessoas nas freguesias precisam de mais que aquilo que têm, nomeadamente em algumas delas. Nós temos uma comunidade muito proativa e que nós estamos a potenciar e a aproveitar, é verdade, envolvendo-a em processos, em dinâmicas várias em cada comunidade de freguesia. Seja na educação, seja no desporto, seja no recreio, seja na cultura, muito também, porque isso também são iniciativas, são dinâmicas muito importantes para a nossa qualidade de vida. E a comunidade tem que ser aproveitada para que com ela se formate, haja uma arquitetura de dinâmicas que sejam importantes e úteis para as pessoas. Mas para isso, olha, desde logo, o tecido associativo, por exemplo, tem que ter espaços, tem que ter infraestruturas para poder crescer, para poder fazer mais, para podermos aproveitar as potencialidades e as capacidades instaladas no território. E, portanto, nós estamos a começar e vamos catalisar esse processo de criar espaços, os chamados multiusos de freguesia, nas freguesias, e a começar pelas freguesias que não têm
espaços para poderem desenvolver dinâmicas. Senão não adianta nada eu ter muita capacidade instalada e depois não poder realizar as dinâmicas. É fácil de perceber. Outro aspecto importante. Nós sabemos que o exercício físico é muito importante para a nossa qualidade de vida. Nós vemos nas freguesias as pessoas a caminhar, nós temos muitos projetos municipais. Mas para que se consiga de forma efetiva que o exercício seja uma realidade nas nossas gentes, nas nossas pessoas, nós temos que ir às freguesias, criar condições para que elas possam desenvolver o seu exercício físico de forma condicente com aquilo que nós chamamos de literatura científica. É uma determinada forma, não pode ser, como é agora, mais ou menos cada um faz o que quer, e bem, e é melhor que nada, como diz o médico, não é? Olha, faça isso porque é melhor que nada, mas nós queremos muito mais que isso. Nós queremos que resulte, que o que as pessoas façam sejam úteis para o seu crescimento e valorização pessoal. E a condição física é muito importante. Portanto, nós queremos claramente criar uma rede de percursos pedonais nas freguesias, com acompanhamento de técnicos do desporto e outros, por forma a que o exercício físico seja, como eu disse há pouco, efetivo, seja útil, para que a pessoa realmente se sinta bem. Porque se fisicamente estiver bem, estará com certeza animicamente, e com isso está disponível para a comunidade, ajuda mais a família, trabalha de uma forma mais assídua, porventura, está mais disponível para tudo. Mais disponível para tudo. Também é um aspecto muito importante que ainda podemos evoluir e muito também. E obviamente que há muitos outros aspectos que vou ter. Se me permita, eu recordo-me que quando apresentou as linhas, fez a sua apresentação e deu conta das suas linhas orientadoras, há 5 grandes áreas que o Dr. Mário Passos sinalizou quando fez a sua apresentação na Casa das Artes. Estas áreas serão desenvolvidas em paralelo ou algumas arrancam primeiro? Eu posso citar aqui que o Dr. Mário Passos falou do Famalicão ecológico, Famalicão qualificado, Famalicão integrador, Famalicão dinâmico e Famalicão participativo. E estes, diremos que toda a sua ação política vai andar à volta destes eixos? Sim, claramente. Aqui não há... Vamos lá ver. Estas 5 grandes agendas, como eu lhe chamei, como disse há pouco, o ecológico, qualificado, o integrador, o dinâmico e o participativo, que dentro delas tem muitas áreas temáticas. Por exemplo, no ecológico, só para dar um exemplo, terá o ambiente, o direitos dos animais, o ordenamento do território, a mobilidade e a transição e eficiência energética. Por exemplo, para dar um exemplo disso, isto é válido depois para as outras agendas todas, com um conjunto de temáticas, e cada uma desta temática terá um conjunto de medidas muito bem detalhadas. Isso será, obviamente, dado a conhecer mais à frente. Tenho um grupo muito grande, diversificado, a trabalhar comigo neste assunto. E, portanto, sob o ponto de vista da governação, isto andará tudo ao mesmo nível. Isto é como se fosse um corpo só. Um corpo só que se vai desenvolver todas estas temáticas. Portanto, aqui a priorização, obviamente, se me diz assim, o que é para si mais prioritário, aquilo assim que lhe dê assim de repente, olha, mais prioritário para mim é não deixar ninguém para trás, é quem precisar, a gente está lá para lhe dar apoio, isso claramente. Portanto, claramente a componente social está sempre presente. Eu disse há pouco que era humanista, não fazia sentido ser de outra maneira. Isso é o que me salta logo assim de repente na minha memória. Agora, sob o ponto de vista da governação, do planeamento, da organização, será tudo ao mesmo tempo. Tudo irá crescer como se fosse uma árvore, com um tronco só, que depois tem vários ramos, como o exemplo da árvore é um bom exemplo de como eu tenciono que, digamos, estas 5 agendas evoluam. Há pouco o Dr. Mário Passos ou melhor, quase que me devolvi uma questão, se me perguntar qual destas é que eu eventualmente escolheria, mas de facto eu também tinha essa questão. E daquilo que eu percebo do discurso do Dr. Mário Passos, talvez o Famalicão participativo, essa forma de proximidade com a comunidade, da própria comunidade, também interagir também com o próprio município. Será diremos que, o eixo da sua ação? Sim, como eu disse também no início, eu não sei se é de outra forma.
Eu não sei se é de outra forma. Eu ouço muito, estou muito atento, sou muito observador e muito atento. Às vezes estou a ter uma conversa na brincadeira, mas estou a apanhar alguns soundbites, algumas coisas importantes que eu percebo que é importante para aquela comunidade, para aquela gente, às vezes para aquele lugar daquela freguesia que falo com o Sr. Presidente da Junta. Para ali, porventura, parece-me que, pois falo com as pessoas, mas parece-me que era importante isto ou aquilo. Às vezes uma mesa, uma árvore, um banco, uma churrasqueira para as pessoas se poderem juntar, pontos de encontro, que também é muito importante para as pessoas confraternizarem. Eu gosto muito da confraternização, penso que é importante para o ser humano, para o seu desenvolvimento enquanto comunidade, para evitarmos os egocentrismos, os egoísmos, que a gente ouve falar muito e que eu também espero, de alguma forma, atenuar aqui no território de Famalicão, que seja diferente também nesse âmbito, e consegue-se muito com os pontos de encontro. Às vezes falam, porque é que nós investimos, por exemplo, nos atos da Igreja? Porque eu acho que, por exemplo, os atos da Igreja são pontos de encontro. Para os bons momentos, para os maus momentos que também acontecem lá, mas se eles tiverem muita dignidade, as pessoas param mais um pouco, falam, conversam. E quando a gente explica, diz, realmente tem razão. Como são os parques, nós queremos parques em todas as freguesias. Todas as freguesias vão ter parques. Nós já tem e vamos continuar. Nós temos 49 comunidades de freguesia. Também não temos só 6 ou 7. Temos 49 comunidades de freguesia. Portanto, teremos parques, os maiores, outros mais pequenos, mas lá está, são pontos de encontro. Mais pontos de encontro que temos que criar. Quando falei há pouco nos percursos pedonais, claro que o exercício físico é fundamental, mas também é uma forma das pessoas se juntarem naqueles percursos, de falarem da vida, dos problemas. Às vezes a gente tem problemas e desafios que a vida traz a todos, com certeza, mas falando ficamos logo melhor. Às vezes encontram-se as soluções para esses problemas. Portanto, eu sou um claro adepto e apaixonado da comunidade. Claramente, já disse isso várias vezes e já se percebeu. E, portanto, o meu ato de governar vai ser com as pessoas. Com as pessoas. É com as pessoas e para as pessoas. E penso que nós podemos, desta forma, catalisar processos. O que poderia demorar 10, 15, 20 anos, certo que nós conseguimos fazer em 5. Porque estamos todos a colaborar, todos unidos no mesmo sentido. E é assim que tem acontecido. Agora nós queremos continuar e, se possível, como eu disse agora, catalisar. Para demorar menos tempo. Porque lá está, o tal bem-estar, se for alcançado mais cedo, é melhor para a pessoa, é melhor para nós todos, como é óbvio. Tomar Passos, se falarmos aqui um bocado de economia, o município de Famalicão sempre se apresentou, obviamente, como um agente facilitador no âmbito económico. Aliás, dentro desse âmbito, criou o Made in. E sendo que a economia é importante para aquilo que representa o Conselho, até porque é o terceiro Conselho mais exportador do país, tem no seu território várias empresas de charneira no contexto nacional. Neste âmbito, o que é que Mário Passos pretende para esta área? Olha, eu quero continuar, obviamente, a apostar na economia. A economia também é fundamental para as nossas vidas. E nós estamos a verificar em Portugal, nomeadamente no norte de Portugal, aquilo que sempre se verificou, também não é nada novo, é que realmente nós temos massas salariais abaixo da média nacional. Claro que a média nacional sobe muito por causa da área metropolitana de Lisboa e, porventura, do Porto. Mas a nossa média de massa salarial é baixa. E, obviamente, mas isso é uma realidade que nós queremos combater. Não sei se a regionalização, porventura, podia nos ajudar mais. Talvez sim. Acredito que sim, neste momento. Porventura, não acreditava há 20 anos atrás, ou 25, quando se discutiu a regionalização. Mas, passado este tempo todo, chego à conclusão que vamos continuar sempre iguais. Se nestes últimos 25 ficou tudo igual, nós continuamos muito abaixo da média nacional, então tem que mudar qualquer coisa. Que seja a regionalização ou outra coisa qualquer, mas tem que haver qualquer coisa. Mas onde eu quero chegar é que, por exemplo, no âmbito económico, nós para podermos ajudar as famílias, se porventura nós conseguirmos, com as empresas e com a comunidade, criar o emprego de proximidade. Porque é uma forma da pessoa poupar dinheiro. Já que as massas salariais no aumento, tudo que a gente puder fazer para reduzir a despesa acaba por ser, de forma relativa, um aumento salarial. E, portanto, e esta proximidade que temos às empresas, que é grande, que queremos continuar, obviamente, a ter, acho que poderemos evoluir no sentido de sensibilizar as nossas empresas que procurem o emprego, se existir, porque tem que ser também qualificado, como é óbvio, tem que ser de acordo com a procura, mas se existir, porque não na comunidade. É uma forma, lá está, do seu ponto de vista económico, da economia familiar,
se também atenuar, digamos, este efeito que está a acontecer de que as massas salariais estão estagnadas e o custo de vida aumentar. Portanto, significa que os salários estão a diminuir. É uma forma de ajudar. Como o comércio de cadeia curta, também muito importante, não só para quem compra, mas também para quem vende, que também queremos acelerar este processo. De resto, nas empresas, tal como falou, obviamente temos algumas preocupações. A questão das acessibilidades, digamos, são sempre uma das grandes preocupações das nossas empresas. Os caminhões, às vezes eu olho para eles e também me parece cada vez maiores, não é? Cada vez maiores. É fruto do desenvolvimento dos tempos e eu não vejo mal nisso. Sim. Não vejo mal nisso. Mas obviamente que também degradam mais. São mais toneladas a passar por minuto, mais toneladas por minuto ou por hora em cada estrada. Portanto, isso degrada a estrada, tira o tempo de vida e a Câmara Municipal acho que tem sido de forma atempada a corrigir, digamos, estes déficits que se vão criando nas acessibilidades fruto também deste desgaste natural por via do trânsito pesado. E as empresas, obviamente, que exigem e bem de nós que nós, no que respeita às acessibilidades, não só dos pavimentos, mas também dos alargamentos, que estejamos presentes e digamos, presentes no sentido de resolver esses problemas. Mas nessa área diremos que há coisas a que a Câmara não se pode substituir. Nós, por exemplo, temos a questão que vai sendo adiada de ano para ano, que é a nova ponte sobre o Rio Ave, que viria claramente a beneficiar, diremos, aquela zona ali, e designadamente a Continental Mabor, que é uma situação que ainda continua por resolver e, portanto, é algo que está sempre um pouco fora daquilo que é a esfera do exercício municipal. Obviamente, há pouco falei na regionalização e, obviamente, que esta não é temática desta conversa da regionalização, que, porventura, poderia resolver outros aspectos de natureza mais estruturante, que são da competência do Estado Central. Fala das estradas nacionais, como é o caso da que refere da Nacional 14, ou da alternativa à Nacional 14, e bem, podia falar do hospital, podia falar dos centros de saúde, ou unidade de saúde familiar, podia falar da conservatória, do registro civil, predial e comercial, podia falar das repartições de finanças, como é sabido, como do Centro de Emprego, como do ACT e outras organizações, instituições que são competência do Estado Central e, obviamente, tem que ser o Estado a resolver esses problemas. O que é que nós podemos fazer? Podemos, obviamente, ser persistentes, muito persistentes, com as empresas a ajudar-nos. É o que o Dr. Paulo Cunha tem feito, e bem, e já se conseguiu melhorar um pouco a Nacional 14, a proposta da Nacional 14. Obviamente, o problema só fica resolvido com a nova ponte sobre o Rio Ave, como é claro. E lá está. O que nós temos que fazer, e que fizemos bem também até agora, é aproveitar os dois quadros de apoio que aí vem. O PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, e o quadro financeiro plurianual 2030, que também está aí a chegar. E, portanto, nós temos que estar bem preparados. E estamos. Vamos incrementar um pouco também este gabinete, por forma a que ainda estejamos melhor preparados. Já estamos muitíssimo bem, mas eu acho que ainda se pode fazer mais. Eu acho sempre que se pode fazer mais. A gente nunca chega, como eu digo ao seu. A gente pode sempre fazer mais. Estes dois planos, se quisermos, estes dois planos de investimento são oportunidades que não podem ser perdidas. Não podem ser perdidas. Era o que eu ia dizer. Isto não pode ser perdido. Repare, nós temos aqui em Famalicão, aliás, pelo menos um bom exemplo que tem a ver com saneamento e água, e rede de água pública. Até 2001, 2002, houve muito dinheiro e depois ainda houve mais algum a seguir. Mas houve muito dinheiro. Em Famalicão não se fez quase nada. Desperdiçou-se milhões e milhões de euros. E o que é que aconteceu depois? Com a entrada do arquiteto Armindo Costa, aproveitou, porque naquela altura, naquele quadro comunitário, ainda houve algum dinheiro que se aproveitou ao máximo, fez quase uma revolução. E o que é que aconteceu? Mas não se conseguiu fazer tudo, porque era quase impossível recuperar o que estava para trás, em poucos anos. E o que é que se teve que fazer agora? Pegar no dinheiro do orçamento municipal, uns largos milhões de euros, e gastar em água e saneamento, porque no passado não aproveitavam as oportunidades. Porque isto, na altura pensava-se que eles pensavam, com certeza pensavam que isto havia sempre oportunidades atrás de oportunidades. A gente sabe que não. E, portanto, aqui, estes planos, quer o PRR, quer o quadro comunitário de apoio 2030, têm que ser aproveitados, porque as oportunidades que vão trazer são únicas.
Temos que as aproveitar. Como é a questão, por exemplo, desta obra da cidade, que é outro bom exemplo. O quadro comunitário, que está agora a terminar, trouxe esta oportunidade no âmbito da mobilidade. Nada nos diz que, se nós não tivéssemos aproveitado estes fundos para fazer esta obra estruturante para o nosso concelho e a nossa cidade, com certeza, de certo, não fazíamos mais. Ficaria como estava sempre. Ela já existia também há dezenas e dezenas de anos, continuava mais umas dezenas e dezenas de anos. Pronto, e nós aproveitámos e bem. Infelizmente, foi numa conjuntura pouco feliz, que houve a coincidência deste contexto pandémico, que também para as empresas trouxe muito constrangimentos de matérias-primas, nomeadamente essas, de recursos humanos também, que fazem com que as obras atrasem de forma até já natural, por força disso. Mas tirando isso, ou subtraindo isso, é uma grande oportunidade que está a ser aproveitada. Ou o mercado municipal, ou o Teatro Narciso Ferreira, ou as ciclovias, a via ciclopedonal, tudo isso poderia ser uma oportunidade perdida. E nós aproveitamos. Portanto, aqui o PRR e o quadro financeiro plurianual de apoio tem que ser, obviamente, aproveitado. E temos que encarar estes quadros como uma última oportunidade que temos para os eixos de intervenção que lá estão vertidos. Temos que aproveitar. Temos que dar o melhor de nós. Temos que ter bons gabinetes, bons técnicos. Temos que ter visão, muita visão também para aquilo que é essencial para o nosso território. Também não vamos fazer coisas que não interessam, como se costuma dizer, a ninguém. Mas que sejam estruturantes, importantes para a qualidade de vida das nossas gentes, para a qualidade de vida do nosso território, que é uma coisa um pouco diferente. Nós temos que ter um território, como eu disse no início, também com notoriedade e prestígio, porque ele tem que ser atrativo. Porque nós também queremos que venham pessoas de fora investir em Famalicão, seja por via de investimentos empresariais, seja por via do turismo, por exemplo. Ele tem que ser atrativo também, porque essas pessoas é que vêm e trazem mais valias financeiras ou económicas para o nosso território. Então ele tem que ser atrativo e para isso temos que criar condições. Nós não temos centros históricos como tem Braga ou Guimarães ou Lisboa ou Porto. Portanto, nós temos que criar outras alternativas. Olhe, os percursos, não os de freguesia neste caso, que serão mais para as pessoas das freguesias, mas as chamadas pequenas rotas, as grandes rotas, o caminho de Santiago, que já está desenvolvido, a via ciclopedonal, o chamado turismo da natureza, o turismo da natureza muito procurado. O turismo da natureza e do desporto. O turismo da natureza, por um lado, e do desporto, com grandes eventos. Temos, obviamente, muitos eventos desportivos a acontecer no nosso concelho, das várias modalidades, porque não podemos esquecer que cada jogo oficial é um espetáculo desportivo. Cada jogo é um espetáculo desportivo. Isso vê-se bem, de uma forma mais extremada, que o Futebol Clube Famalicão. Passa nas televisões, toda a gente vê, toda a gente fala, e nós também vimos e acompanhamos. Portanto, cada jogo é um espetáculo, mas isso é válido para o futebol, para o handball, para o voleibol. Nós temos 15 modalidades na primeira divisão nacional que criam também muitas oportunidades de trazerem gente para o concelho. Mas também a cultura também traz, como é sabido, traz muita gente, a Casa das Artes e outros espetáculos que se desenvolvem, felizmente, em Famalicão, até com grandes associações, grandes grupos, grandes instituições que nós temos já em Famalicão. Agora, estas oportunidades, como eu disse há pouco e quero reiterar, são únicas. Temos que as aproveitar. E, como eu disse há pouco, nesta altura, aventureirismos e experimentalismos era, como eu costumo dizer, uma desgraça para Famalicão. E isso não pode acontecer. Estou certo que não irá acontecer. Dr. Mário Passos, também quando da apresentação da sua candidatura, mencionou o fomento dos transportes públicos. De que forma é possível fazê-lo? Olha, como sabe, também o quadro legislativo alterou-se nos últimos tempos relativamente a essa matéria. No passado, o IMT tinha a tutela das carreiras, agora está-se a criar uma autoridade de transportes aqui em Famalicão, conjuntamente com o Santo Tirso e a Trofa, que precisa de alguns mais formalismos para continuar este processo, que é um processo novo, e estamos certos que com o concurso que irá abrir no âmbito desta nova autoridade de transportes, vamos melhorar muito a nossa disponibilidade de transportes. Claro que eu queria muito, e estarei disponível para também pressionar o Estado português para que o que acontece na grande área metropolitana de Lisboa e na grande área metropolitana do Porto também fosse trazida para Famalicão e, porventura, para outros concelhos, como é óbvio. Porque eles, como sabem, têm uma vantagem enorme. Pagam pelos impostos todos nós, que nós, famalicenses, não temos e outros não têm.
É uma discriminação negativa relativamente ao resto do país, no que concerne à grande área metropolitana de Lisboa e do Porto, no que concerne aos transportes, como disse há pouco. E, portanto, obviamente que irei desenvolver, como o Dr. Paulo Cunha também já fez, e muitas vezes, mas continuarmos a sermos persistentes para continuarmos, digamos, a tentar trazer mais dinheiro, ao fim e ao cabo é mais dinheiro, para que nós possamos oferecer melhores transportes. Agora estou certo, com esta nova legislação, com isto que se está a fazer, com este caminho, vamos melhorar imenso já a rede de transportes concelhia. E aqui, por exemplo, as empresas é muito importante, nesta questão da empresa versus trabalhador. Se nós pudermos ajudar o trabalhador a que não leve o seu carro, que anda de transporte público, com certeza já tem um ganho relativo do ponto de vista ao seu salário. Também estamos a preparar-nos para que perceber os fluxos de pessoas, de onde é que elas vêm, porque isto digamos que é um exercício difícil, porque as empresas não vão todas a mesma freguesia para aquela empresa. Está tudo muito disperso. Mas percebemos estes fluxos, esta mobilidade das pessoas, destes trabalhadores, que se está a fazer, e já se fez muito, portanto vai permitir que nós compreendamos este fluxo e com isso, criar as carreiras que sejam, digamos, mais úteis para as pessoas. Portanto, mas temos que evoluir. Como há outra área, se quiser, que eu emendo já nesta, que tem a ver com a habitação. E, por acaso, ia questionar sobre isso, que é relativamente à habitação, que também assinalou como uma área prioritária. Como é que pode o município contornar, por exemplo, a falta de habitação? Olha, felizmente que no âmbito nomeadamente do PRR, vamos poder ter acesso a fundos para nos ajudar nesta questão da habitação. Lá está, a oportunidade. Que vamos agarrá-la com as duas mãos, porque só temos duas, não é? Estaremos a falar em habitação social ou a custos controlados? Olha, eu primeiro, a minha premissa é, e começa logo por aí, os famalicenses que cá residem em Famalicão, eu acho que têm o direito, se assim quiserem, continuar em Famalicão. Ou seja, não pode ser por causa da falta de habitação que eles são obrigados a sair para o outro lado. Se eu sou famalicense e quero continuar aqui em Famalicão, eu acho que é um direito meu de querer continuar e, portanto, não pode ser por falta de habitação. Não pode ser por falta de habitação. Esta é a minha premissa base para depois construir todo o resto, toda a arquitetura relativamente à habitação. E, portanto, a habitação social é uma coisa, mas quando se fala no chapéu habitação é muito mais que isso. Fala-se de habitação a custos controlados, a renda, por exemplo, a renda acessível, digamos que tem estes três eixos. Mas no que respeita a esta grande premissa que eu falo, eu acho que a habitação a custos controlados e a renda acessível tem que ser uma realidade em Famalicão. Tem que ser uma realidade em Famalicão. Estamos agora a ultimar o chamado Plano Municipal Estratégico da Habitação, que é com ele que nós vamos poder depois nos candidatarmos aos fundos para que possamos desenvolver o programa para que possamos, de forma efetiva, a construir habitação, seja para a renda acessível, seja a custos controlados, nomeadamente, isto também assenta na premissa, nomeadamente para os nossos jovens que querem iniciar o seu projeto de vida, é quando eles precisam mais. Precisam de um input positivo para que, quando precisam mais, a gente esteja lá. Não é depois quando tiverem 40 ou 50 anos, quando já, porventura, já não precisam. Portanto, e aí já saíram até de Famalicão, já estão noutro sítio, já se instalaram e já estão bem. Portanto, tem que ser nessa altura. Portanto, o que eu estou a pensar de uma forma mais prioritária, ou numa primeira fase, se assim quiser, é olhar claramente para esta franja, para esta faixa, que é no início das trajetórias de vida, o jovem ou o casal jovem, o que seja, dizer: eu não consigo, porque ainda estou a iniciar o meu projeto de vida, ainda não tenho a capacidade financeira para ir ao mercado e comprar ou alugar, o que seja, a Câmara Municipal, a custos controlados ou a renda acessível, eu consigo, de forma provisória, obviamente que estas coisas não são permanentes, de forma provisória, estar aqui uns tempos, uns anos, para que eu depois, quando estiver mais consolidada, a minha vida mais consolidada, eu então aí vou para o mercado e vou buscar, porventura, uma coisa mais à medida, digamos, daquilo que é
a realidade de cada um. A entrevista é a Mário Passos, candidato à presidência da Câmara e não propriamente o vereador da Câmara, mas não deixo de colocar esta questão. E falando de habitação, o caso do apoio à renda que o município tem, o apoio a obras também para agregados familiares com dificuldades, são dois projetos que pretende manter? Sim, aliás, estou a pensar, para além de manter, claramente, eu lembro até que eu já tive a habitação no último mandato, sim, no meu primeiro mandato enquanto vereador, que correspondeu ao último mandato do arquiteto Armindo Costa. Eu tive um dos pelouros que tive vários, um dos pelouros foi a habitação. E na altura o projeto, ou o programa Casa Feliz, foi instalado por mim. Existia o apoio a obras de uma outra forma, que foi desenvolvida uma arquitetura diferente de apoio, mas o apoio à renda começou exatamente comigo. E o que eu quero agora com o Casa Feliz é manter exatamente essas duas dimensões e acrescentar uma terceira que tem a ver com a eficiência energética. Eu penso que a eficiência energética é muito importante para essas famílias que precisam desta ajuda, porque, por um lado, obviamente, e aqui entronca sempre numa dimensão ambiental, sempre que se fala em eficiência energética, fala-se na neutralidade carbónica, e, portanto, é um contributo, é uma pequena ajuda, mas, mais que isso, também é uma redução da fatura energética daquela família, lá está, de uma forma indireta, de fazer com que as pessoas ganhem mais, de uma forma indireta, porque vão gastar menos, e depois o conforto. E depois trazemos conforto, porque a nossa casa deve ser aquele local onde nós nos sintamos bem. Tem que ter conforto mínimo necessário. E a questão da eficiência energética da casa é importante e, portanto, podemos também ajudar as pessoas a estarem mais confortáveis no seu lar. Dr. Mário Passos, estamos a finalizar a nossa entrevista. Vamos agora aqui virar um bocado o contexto e vamos falar daquilo que pode ou não ser a lista que poderá apresentar. Haverá muitas mudanças na lista que vai apresentar? Eu neste momento, sobre isso, só quero dizer que haverá uma renovação com algum significado. Portanto, isto é qualitativo. É qualitativo, não estou a dizer quantas mudanças são, é qualitativo, mas também, porventura, o Dr. Paulo Cunha desde logo sai, não é? É evidente. Logo sai. Mas, já seja eleito... Exatamente. Portanto, mas haverá mais alterações na equipa que irei apresentar em breve. Mas podemos ver uma equipa com pessoas ligadas aos partidos que acompanham a coligação ou pretende ir ao mercado, à sociedade civil e buscar algumas pessoas? Olha, ainda bem que coloco essa questão para eu poder dizer o seguinte. Eu entendo as eleições autárquicas como suprapartidárias. Eu não entendo uma eleição autárquica, que é uma relação de muita proximidade com as pessoas, ainda por cima com as minhas características, de muita proximidade com as pessoas. Olhar quem é militante ou não é militante, quem é próximo ou não é próximo do partido. Eu não o interpreto assim. Isto é suprapartidário. Nós queremos, quer nas freguesias, e as freguesias é, mais uma vez, um bom exemplo, os candidatos, os cabeças de lista, os restantes elementos da lista, como os melhores preparados num determinado momento para serem candidatos. Porque sabemos que com eles é o tal selo de qualidade que falamos, ou que eu falo muito, o selo de qualidade que tem, que garante uma boa governação. E essas pessoas, ninguém pergunta de que partido são ou se tem partido sequer. São as melhores preparadas, ponto. Não é mais que isso. Quem é que está melhor preparado neste dado momento para as próximas eleições de 26 de setembro? É aquele. Então é aquele que será. Através de uma auscultação na comunidade. Não é o que o Mário Passos acha ou o Dr. Paulo Cunha acha. A comunidade é que nos diz. Olha, é aquele ou aquela. Muito bons, muito bem preparados. É aquele. Nunca ninguém perguntou, olha, vocês são do PSD, do CDS, da CDU, se são nada, nunca foram. Nem queremos saber isso para nada, para ser sincero. Queremos os melhores preparados em cada momento. E, portanto, esses é que vão. Para a lista de variação, exatamente igual. O mesmo raciocínio. E quando é que conheceremos a lista da variação? Tem data prevista? Há uma data limite. Eu posso dizer qual é a data limite. É quando se tem que entregar as listas no tribunal. No tribunal. Tem que entregar as listas no tribunal. A data limite que será lá para o fim deste mês, presumo eu. Mas antes disso, lá para o dia 20, qualquer coisa do género, ainda tenho aqui algumas dúvidas. Estou a pensar sobre o assunto. Não há pressa. Não sei porque é que é de apresentar antes, quando tenho tempo.
Os famalicenses conhecem-me, sabem que também não será escolhido qualquer um ou qualquer uma. Serão as pessoas bem preparadas para exercer, digamos, estas 5 agendas, que é uma coisa muito importante. É que também não são só os nomes, também, obviamente, que aqui a questão da dimensão técnica associada é importante, porque também, por exemplo, eu sou da área da física. A física ajuda-me imenso. Ajuda-me imenso para governar, na questão das obras, das soluções, da arquitetura de soluções, de ver realidades, de tentar estar a ver a realidade de um problema e estar logo a pensar em soluções. Ajuda-me muito. Se eu tivesse outra área certa, ajudava-me menos, ou porventura ajudava-me mais, não faço ideia. Portanto, mas isso eu tenho que ter muita atenção também a isto. E, portanto, é isso que eu estou a fazer, de forma pacata, calma. Felizmente nós temos no território gente muito interessante, muito capaz, muito qualificada, e, portanto, aqui pode haver o problema do excesso e não do defeito. Portanto, não estou preocupado. Como já há pouco falou, relativamente àquilo que podem ser os candidatos às assembleias de freguesia, conquistar a vitória depende muito das escolhas nas freguesias. E este processo está concluído, está fechado? Sim. O processo às 34 juntas de freguesia, que correspondem a 49 comunidades de freguesia, como é sabido, está fechado. E são claramente os melhores preparados em cada uma daquelas comunidades. E a coligação não deixa de apoiar algumas candidaturas independentes? Não deixa, como não tem deixado no passado. Lá está, que vai ao encontro do que eu disse. Portanto, aquelas pessoas sentem-se melhor em ir como independentes numa lista de independentes, apoiando a candidatura à Câmara Municipal. Não vejo mal nenhum em que isso suceda dessa maneira. Então, se aquelas pessoas são os melhores preparados, os melhores apetrechados, do ponto de vista até da sua equipe, conseguem levar também os melhores. E, portanto, por causa de problemas de partidos, tem que ser assim. Não. Eles é que nos dizem como é que querem. Eles só dizem assim, olha, eu estou consigo, ou convosco, mas eu preferia ir como independente. Está fechado. Demora um segundo. Está resolvido o problema. E, portanto, a questão de ser como independentes, muito bem, vão como independentes. Muito bem. E, como sabe, tem corrido muito bem. Nós, desde 2005, que temos independentes. Portanto, vamos continuar a ter, com certeza. Porque o espírito é este. Enquanto o espírito for este, vai acontecer assim. E, de certo, é por isso que tem corrido tudo também e o Conselho tem desenvolvido muito. Porque os senhores presentes junto e as suas equipas, as senhoras e os senhores presentes junto e as suas equipas, têm um papel fundamental no desenvolvimento de um Conselho. Se eles estiverem, como estão, muito unidos connosco, muito preocupados com o desenvolvimento cada vez mais, eles nunca estão satisfeitos. Aliás, eu costumo dizer que nós somos insatisfeitos por natureza. Começa logo por nós, não somos famalicenses, somos nós. Estamos insatisfeitos. Já disse várias vezes isto aqui. Nós queremos sempre muito mais. Portanto, isto obriga-nos sempre. Nós nunca não temos tempo para nos acomodarmos. Nem nós, na Câmara, nem nas juntas de freguesia. O slogan é seu, o futuro é Famalicão, de forma muito sucinta. Que futuro é este que os famalicenses podem esperar que caso seja eleito? Olha, aquilo que eu costumo até referir uma outra vez, aquilo que me dá mais satisfação em andar nestas lides, que eu vou chamar de natureza política, que são as autárquicas, é ouvir as pessoas, olha, desde que fizeram isto, a minha vida mudou. E eu ouço isto, felizmente, muitas vezes. Isto é que é futuro para Famalicão. Dr. Mário Passos, muito obrigado. Foi então a última entrevista à Cidade Hoje, no âmbito das eleições autárquicas, e fechamos com a entrevista ao candidato da coligação Mais Ação Mais Famalicão, suportada pelo PSD e pelo CDS-PP.